Deus da comunidade evangélica Senhor dos Exércitos. E se você está feliz, e se você faz parte, se você acredita nesse lugar de oração, de adoração, eu convido você a ficar de pé fazendo isso aqui, ó. Serve para nós hoje, aliás, serve muito para nós hoje. A partir do verso 8 diz assim: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos. Só levanta a mão aqui para mim quem não é perseguido. Porém não desamparados, abatidos, às vezes, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste no nosso corpo. Aleluia. A palavra do Senhor, ela fala que se refere a si mesma como espada de dois gumes que fere, porque ela fala somente a verdade nem sempre é fácil, mas também cura. E aqui é a maior expressão disso, é a maior verdade, a maior prova de que, embora ela afirme com a verdade, atribulados, angustiados, perplexos, perseguidos, mas tem sempre um lado B. Não angustiados, não desanimados, não desamparados e nunca destruídos. E é em nome desse Deus que não deixa que você seja destruído, porque se o inimigo ainda não destruiu a sua vida, diz a palavra, porque a misericórdia do Senhor é sobre a sua vida. E é em nome desse Jesus maravilhoso que nós vamos glorificá-lo, que nós vamos bendizê-lo com a nossa vida e com o nosso ser. Amém? Feche os seus olhos um pouquinho por ele. Aleluia, Jesus. Como não te adorar, a Deus, se tu és o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Que bom, Pai. Que bom é estar nesse lugar. Que bom é poder rever os irmãos. Que bom é estar em comunhão, recebendo algo que vem de Ti para nós, que é a verdadeira fonte de vida. Nós estamos reunidos aqui hoje, Senhor, para glorificar o Teu nome, para engrandecê-lo, para bendizê-lo e para dizer que o Senhor é bem-vindo em nosso meio. Pai, somos pecadores, somos cheios de falhas, erramos e pecamos por palavras, por obras, por pensamentos, mas a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é nessa confiança que nós chegamos ao trono da graça, no nome de Jesus. Aleluia! Então, se você saiu da sua casa, você não veio perder tempo, você não veio para mais um cadeira, você não veio para simplesmente uma festa, você veio para agradecer e glorificar o nome daquele que é digno. Glorifica a Jesus, o Rei majestoso, poderoso, glorioso, é o vencedor. De novo. Glorifica a Jesus, o Rei majestoso, poderoso, glorioso, é o vencedor.
tempo. Porque hoje, se temos algo precioso em nossa vida, é o nosso tempo. Por isso, meu irmão, cuidado onde você está investindo o seu, né? Eu vivo bem.
Está demorando para. Está batendo duas vezes. Está batendo duas vezes. Glória a Deus. Nós já dissemos que muitas vezes somos atribulados, perseguidos, abatidos, etc. Mas a alegria do Senhor é a nossa força. E é ela quem nos sustenta. E é ela quem nos faz continuar. E é ela quem nos faz acreditar. Porque uma coisa é certa: vozes o tempo todo vão dizer para você parar, para você retroceder, para você voltar atrás. Porque isso é muito claro. Porque a Bíblia fala, que a boca fala, que está cheio o coração. E infelizmente essas vozes, no coração deles só tem isso: desistência, desamor, falta de convicção, medo. E embora nós nem sejamos seres humanos, nós estejamos sujeitos a todos esses sentimentos, nós acreditamos naquele que pode todas as coisas. E por isso que nós continuamos celebrando ao Rei, porque nós movemos o céu com a nossa adoração. Porque você vai entregar tudo que você tem de melhor no Senhor. Você vai dizer que a nossa adoração move o céu. E é verdade. E crendo nisso, a gente vai cantar mais uma vez esse refrão nesse tempo. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, se necessário for, tira o pé do chão.
Todavia, a nossa fé e as nossas responsabilidades são as mesmas. Por isso a gente vai passar por um momento de oração e intercessão, onde os pedidos, ainda que não estejam aqui fisicamente, foram colocados diante de Deus e levados pelo grupo de intercessão que tem orado. Ali tem necessidades de toda a ordem, familiar, profissional, de saúde, etc. E tudo nós queremos estar nas mãos do Senhor. Porque a palavra do Senhor fala: se nós homens, sendo maus, damos boas coisas aos nossos filhos, quanto mais Deus que está no céu. Então, crendo dessa forma nós vamos orar, intercedendo nesse momento em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, que bom é estarmos na Tua casa, que bom é cantarmos cânticos de adoração a Ti, que bom é lembrarmos dos Teus feitos nas nossas vidas. Nós cremos que o Senhor é Deus único, Deus poderoso, e fora de Ti não há outro, nem igual, sequer semelhante. Por isso, Deus, nós apresentamos os pedidos dos irmãos desta casa de oração, que muitas vezes têm colocado as suas necessidades e as necessidades de outros também, Pai, de toda sorte de bênção. Nós queremos apresentar diante de Ti como igreja, como corpo do Senhor, todas essas necessidades, para que o Senhor possa visitar e, de acordo com a Tua vontade e o Teu querer e o Teu efetuar, que possa, Senhor, chegar às respostas a estes que clamam e clamaram diante de Ti. Nós apresentamos tudo diante do Senhor, sabendo que somos ouvidos, porque o Senhor é Emmanuel, Deus conosco, e nós te agradecemos por isso. E no mesmo Espírito, nós vamos passar um momento de ofertas, de dízimos, que os irmãos, as diaconisas, os diáconos vão passar junto a vocês, para nós organizarmos a questão da logística. Amém? Fique à vontade para você contribuir na casa do Senhor. Nós estamos aqui domingo após domingo por 3 décadas. Eu fiquei pensando, eu estou te ouvindo já faz 30 anos, meu. E isso é maravilhoso porque nós estamos trabalhando em prol de famílias, em prol de pessoas, trabalhando em prol de homens de caráter, homens customizados, vamos dizer assim, na figura de Jesus Cristo, pelo padrão da palavra de Deus, mulheres virtuosas, aquelas que estão de acordo com a vontade de Deus, pelo aquilo que está escrito na palavra. Então nosso trabalho é esse, é moldar as pessoas na imagem de Jesus, através da ação do Espírito Santo, além de simplesmente somos canais, e toda a glória é do Senhor Jesus. Ninguém faz a obra de Deus por si, nem pela sua própria força. A obra de Deus, ela é feita através da ação e do poder de Deus. Então nós somos simplesmente vasos que a gente se coloca na posição para ser utilizado, mas o alimento que está dentro do vaso não tem nada, não é nosso, não é nossa essência, é na verdade aquilo que Deus deposita no coração de cada um.
Então, irmãos, nós não podemos falar que fizemos alguma coisa. É isso que eu estou querendo dizer. Eu fui lá naquela igreja e eu trabalhei e eu consegui 10 pessoas para Jesus. Você não consegue nada, ninguém consegue nada. Não é verdade? Porque a palavra de Deus fala que toda a glória é de Jesus. Então a gente não pode querer nenhuma glória. Nada pode ser para nós. Eu gostaria de frisar isso aí, porque muitas vezes ouvimos: eu fiz isso. Nós não fazemos nada. Tudo é feito com a ação de Deus através das nossas vidas. Eu queria abrir uma passagem e começar a falar sobre Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Vou tentar me equilibrar aqui. Não sei se a gente consegue projetar. Efésios capítulo 4, você vai trabalhar. Está perto. Tem mais que 10 minutos, mas eu creio que pode mudar. Sempre a palavra de Deus transforma algo em nós, sempre estamos aprendendo. O objetivo da igreja é que quando você entra aqui, você encontre paz. Talvez você não tenha paz aonde você está. O objetivo desse lugar é que quando você esteja aqui, você seja abençoado. O objetivo desse lugar é que quando você está aqui, você sinta o amor das pessoas que estão aqui. O objetivo desse lugar é que você se sinta família. O objetivo desse lugar é ter verdade. As pessoas falarem a verdade, não a falsidade. O objetivo desse lugar é ajudar um ao outro. Se nós não tivermos nessa essência, nós não somos igreja. A essência da igreja e o ambiente que ela proporciona é um ambiente de segurança. É um ambiente onde você possa se sentir em paz. E é esse a missão de cada um de nós aqui. Quando Pedro foi chamado por Jesus, antes da sua ascensão, Jesus perguntou: tu me amas? E Pedro disse: sim, eu amo. E ele perguntou novamente para Jesus: tu me amas? E Pedro novamente respondeu: sim, eu amo. E Pedro, a terceira e última vez, ele perguntou: tu me amas? Ele falou: tu sabes que eu te amo. E o que Jesus respondeu para Pedro? Então, cuide das minhas ovelhas. Se você me ama mesmo, olha só, ele perguntou 3 vezes: cuide das minhas ovelhas. Então eu faço a mesma pergunta para você: tu ama Jesus? Amém. Então cuide do teu irmão. Tu ama Jesus? Então cuide daqueles que estão perto de você. Você ama Jesus? Sim, eu amo Jesus. Então cuide daqueles que estão próximos de você. É isso a essência da igreja. E quando nós olhamos Efésios, eu vou ler 4 passagens aqui a respeito dessa essência que eu estou querendo trazer para vocês, que vocês já conhecem e que precisa estar viva entre nós. Por isso que nós nos chamamos irmãos, né? Porque somos famílias de verdade. Em Efésios capítulo 4, antes eu quero pôr um videozinho, acho que é possível, já colocou o vídeo número 1. Esse vídeo número 1, ele vai falar um pouco dessa essência. E eu quero, antes do vídeo começar, falar de 2 passagens bíblicas que estão lá no Velho Testamento. Uma delas fala que Abraão, quando teve que migrar para o Egito, eu não me lembro bem agora, se eu errar vocês me perdoem, mas eu não preparei essa passagem. Tudo aqui vai ser de forma espontânea, porque eu vou chamar pessoas aqui na frente e elas vão ter que falar de forma espontânea. Então o que acontece?
Quando Abraão teve uma certa situação em que a esposa dele foi levada para dentro do palácio do rei, Deus deu um sonho para aquele rei e falou: não toque nessa mulher. E ele, enquanto esteve com a Sara junto a ele, mesmo não tocando, ele não conseguiu ter mais filhos, enquanto Abraão não orou por ele. Isso acontece também com Isaac, não é verdade? A Bíblia fala dessas duas histórias. Mas tanto Abraão não tinha o filho da promessa e orou para que alguém tivesse. Eu fico lendo essa história e fico maravilhado. Por que Abraão não orou por si mesmo? E Deus falou: só posso abençoar aquela família novamente para que ela tenha filhos se você, Abraão, orar. Então Abraão orou para que alguém tivesse filhos, como Isaac também o fez. E os dois não tinham filhos, estavam chorando diante do Senhor por filhos. Só que depois que eles oram e depois que eles abençoam aqueles que precisavam da sua bênção, eles são abençoados. Então nós aprendemos no decorrer de toda a história, quando nós lemos também aquela história do servo que foi perdoado, mas não perdoou, nós temos um egoísmo intrínseco, que nós queremos ser abençoados, que nós estamos preocupados com os nossos problemas, mas Deus, Ele quer que nós nos preocupemos primeiro para poder cumprir o amar o meu próximo como a mim mesmo. E esse mandamento, ele tem um fundamento de bênção, porque quando nós fazemos isso, aquilo que você está pedindo, intercedendo, trabalhando para alguém, acontece para você. Eu queria trazer esse vídeo para mostrar a essência do que é a igreja. É um vídeo simples, mas traz uma alegoria para nós. Mas se você abençoar, você será abençoado. Se você alimentar, você será alimentado. Você pode chegar lá, mas você só chega com a colher, mas você não consegue trazer para você mesmo. Então, essa é a essência da igreja. Eu queria trazer isso para vocês. Esse é um segredo que está na palavra de Deus, no qual, imagine, se eu como pai, vocês são pais, a maioria aqui é pais, alguns vão ser pais e mães naqueles dias. Se você começa a distribuir os seus bens para os seus filhos e um toma para si e não distribui, o que você faz? Você continua dando para aquele que está tomando para si, ou você vai lá, intercede e fala: não, peraí, você tem muito já, vou distribuir um pouco, né? Como que você faria se você fosse pai e visse um tentando tomar mais que os outros? Eu quero a bênção. Como? E como você faria se um dos seus filhos abençoasse os outros irmãos? Você dá mais para ele. Ele sabe administrar, ele leva, ele faz. Então, irmãos, essa é a ideia. Essa é a essência que eu quero trazer para vocês. E em Efésios capítulo 4. Diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pois eu, prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vossa vocação.
qual fostes chamados, em toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros com amor, esforçando-vos de forma diligente por preservar a unidade no espírito, no vínculo da paz. E há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados, uma só esperança da vossa vocação. Há um Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual sobre todos age por meio de todos e está em todos. Ele age por meio de alguns, e ele está. Há alguma diferença entre nós? Nenhuma diferença. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso disse: quando subiu às alturas, levou cativo o cativeiro. Ora, o que quer dizer? Subiu, então, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Romanos capítulo 12, no versículo 1. Diz assim: irmãos, eu rogo-vos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto diariamente. O que é o nosso culto diário? Santificação, a gente tomar, aquilo que o Espírito nos mostra na nossa consciência como que é certo diariamente. Não nos conforme com esse século, mas transforme-se pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me foi dada, digo, cada um dentre vós que não pense somente em si, mas além do que se convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada, se profecia seja segundo a proporção da fé, se ministério, dediquemos-nos ao ministério, ou que ensina, se esforce a fazê-lo, ou que exorta, faça com dedicação, aquele que contribui com liberalidade, ou que preside com diligência, e quem exerce a misericórdia com muita alegria. O amor seja sem hipocrisia, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, e na oração, perseverante. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai, e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, chorai com os que choram, tendo o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, concedei com o que é humilde, não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. 20. Pelo contrário, 21, perdão. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Colossenses 3, 1 ao 17. Eu já estou encerrando. Mais duas passagens e a gente já vai partir para outra parte. Colossenses 3, somente para nossa apreciação. Colossenses 3 diz assim: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que aqui estão na terra, porque morrestes e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestos com Ele em glória.
Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejos malignos, avareza, idolatria, porque por todas estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas nós andávamos no outro tempo, quando nós vivíamos nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vós não é mais aquele velho homem, nem faz mais aqueles feitos, e vos revestistes do novo homem, que refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que nos criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livres, porém Cristo é tudo em todos. Amém? Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, humildade, mansidão e benignidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha cometido de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em nosso coração, o qual também fosse chamados em um só corpo, e seis agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Até aí. Hebreus capítulo 13, verso 1 a 9. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade. Lembrai-vos dos encarcerados, como se presos com eles, os que sofrem maus tratos, como que com efeito. Vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito: de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim, afirmemos confiantemente: o Senhor é o meu auxílio, não temerei, que me poderá fazer o homem? Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregam a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que eles tiveram. E por final, do 14 ao 17, diz assim: na verdade não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Amém. Uma vez por ano, pastor Daniel, o povo de Israel era lembrado a todas as coisas que Deus tinha determinado. Então Deus pegava o Velho Testamento, pegava toda a lei, chamava todo o povo no sacrifício e falava: olha, vocês têm que lembrar dessas coisas. E nas festas que Deus determinava para o povo de Israel, era lido a lei, para que ninguém pudesse falar assim: olha, eu não sabia. A palavra de Deus, ela traz todas essas coisas com saúde para nossas vidas. A questão de nós estarmos ouvindo a palavra de Deus e trazendo isso como princípio da nossa conduta é que faz nós sermos diferentes e ser chamados de cristãos. Então, quando nós estamos aqui, nós temos um objetivo: de se moldar a palavra de Deus através do poder do Espírito Santo. Cada um de nós que chega nesse lugar, não chegamos aqui porque nós conhecíamos alguém, ou porque nós viemos aqui por alguma coisa envolvendo um esporte, alguma coisa desse tipo. Pode ter sido por intermédio disso que nós chegamos aqui, mas não foi esse o objetivo. O objetivo é porque nós queremos Deus. O objetivo é porque nós não queremos ter a vida que nós tínhamos. O objetivo é porque nós estávamos cansados e com medo das coisas que nos eram trazidas lá fora. A morte nos apavorava. Nós não tínhamos esperança nesse mundo. É por isso que nós estamos aqui. E quando nós chegamos aqui, nos apresentaram Jesus Cristo como Salvador. E eu estava falando essa semana com uma pessoa, e ele falou assim: olha, eu sou um curioso.
filósofo, eu estudo várias filosofias. Um senhor, um espanhol nato, que vive no Brasil há alguns anos, e ele falou assim: ó, eu conheço São Tomás de Aquino, eu já ouvi a respeito de Agostinho, e ele foi citando frases de todos eles, pastor Daniel, de todos. Um homem bem letrado, foi falando, e ele falou: só que só tem um que falou assim, aquilo me marcou. Ele falou: só teve um que falou assim, ó, trazei as vossas cargas a mim, e eu vos aliviarei. Só tem um, ele falou, Jesus Cristo. Só tem um. Nenhum outro fala para você levar as suas cargas e tomar o fardo dele, e trocar com ele. Não existe outro. Então nós vemos que somente na palavra de Deus existe a palavra de vida eterna, a palavra de refrigério, a palavra de perdão, a palavra de salvação, a palavra de renovação, a palavra de transformação. Somente na palavra de Deus. Independente de quanto é e como foi a sua vida, Jesus Cristo, Ele perdoa os seus pecados e faz você de novo. Ele transforma você em filho de Deus, te coloca numa posição especial, acima de todas as coisas, e te dignifica, te honra. Mesmo quando você foi humilhado, mesmo quando você foi injustiçado, Deus faz justiça por você. Mesmo quando você é perseguido, Deus te coloca numa condição, agora, muito além de qualquer um que possa te tocar. Isso é o poder do Evangelho. E quando nós ouvimos esse poder e acreditamos nele, nós se tornamos filhos de Deus. Esse é o Evangelho, a salvação que vem por meio da morte de Jesus Cristo, que nos resgata do pecado e que nos traz a família de Deus. E quando nós lemos essas coisas, nós temos que falar que essas são as características desse lugar. Independente, eu estou nesse lugar, que são as características desse lugar. Se você quer estar nesse lugar, você tem que saber que essas são as características desse lugar. E você tem que praticar essas características, porque o dia que nós não praticarmos essas coisas, isso não é mais igreja. Pode ser qualquer coisa, mas não será igreja. Então nós temos que relembrar frequentemente quais são as características desse lugar. Nesse lugar não pode ter mentira, não pode ter falsidade. Ah, mas tem, então está errado. Está errado. Ah, mas é o pastor, é o fulano, é o Eduardo, não interessa, está errado. As características desse lugar não podem ser mudadas. Independente de geração, independente de situação, independente de condição, as características desse lugar são as características da palavra de Deus. E essas características têm que ser passadas de filhos para os filhos, para os filhos, para os filhos, para que a igreja tenha sempre a imagem de Cristo. Essa é a palavra que eu queria trazer para vocês hoje. E com isso eu gostaria de falar, trazendo o segundo vídeo, de posição. Isso é posição, independente de qualquer coisa. E eu lembrei desse vídeo e eu trouxe para vocês. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim. Desde quando te entreguei meu coração,
fase, chamar o pastor Daniel, a Leila também, junto com a gente. Pedir para o pastor Américo vir aqui com a gente também. A Cília também, se for o Humberto. Não sei se eu consigo trazer a Karina aqui. Vou trazer a Karina, mas vem cá, Karina. Fica aqui juntinho com a gente. Nós vamos falar um pouquinho da história da igreja. Tudo espontâneo, ninguém sabia. Viu? O único que sabia aqui é o pastor Daniel, que eu queria comigo hoje. Mas nós vamos mostrar alguns vídeos, algumas histórias da SES bem rapidinho. Eu vou pedir para eles comentarem alguma coisa da SES. É uma coisa muito simples. Tá muito espontâneo. Vou ficar pertinho de você, para você ficar sozinho. Vem cá, Karina. Vem você aqui também. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos... Vem cá, Karina. Vem aqui pertinho de mim. Nós vamos fazer assim, nós vamos mostrar um videozinho, aí alguém vai comentar sobre o vídeo, mas é coisa bem rápida, bem dinâmica, tá bom? Então você pode rodar aí para a sequência dos vídeos. Depois tem umas fotos também, vai aparecer algumas pessoas que estão aqui. Eu fico muito feliz que a Luana está aqui hoje, que ela aparece bastante nas fotos da história da igreja aqui. Amém? Você faz parte dessa história, aos 30 anos. Não se assuste, hein? Olha lá, pastor Américo. Glória a Deus. Glória a Deus. Quinto ano da comunidade, nós já estávamos lá embaixo, na Capitão Casa, né? E é interessante, né? A gente vê uma menina com cabelo preto, outro de cabelo escuro. Oh, glória, né? Que tempo passou, que pena que passou tudo isso. Que bom que passou tudo isso, né? Que não que passou, mas que bom também que passou. Porque nós estamos aqui, glória a Deus, né? Então nós vemos pessoas que estavam nesse quinto aniversário da igreja e hoje ainda estão aqui nos ajudando, estão aqui glorificando a Deus, estão aqui mantendo de pé essa obra que Deus colocou para nós cuidarmos, né? A igreja não é feita por uma pessoa. Jesus falou que para ter uma igreja, pelo menos tem que ter duas pessoas, de 2 a 3, né? Onde 2 ou 3 se reunirem no nome dele, ele se faz presente. Então, uma pessoa sozinha não faz igreja, né? Tem que ter mais que 2 pessoas. Glória a Deus por isso. Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos. Hoje nós estamos aí com 30 anos já, né? Então o tempo passou, mas estamos aqui. Glória a Deus por isso. Estamos de pé. Glória a Deus. Daniel Carvalho que está aqui. Fico feliz, Daniel, que você estava lá nesse filme. Eu não pus o filme inteiro, mas estava lá, Daniel, a Neide. Estava ali. Eu não consegui pôr mais, né, por causa do tempo, mas está lá. Pode botar o troço. Aqui é uma foto, né? Aqui é uma foto. Eu não sei se a gente consegue. Olha lá o Mário, Dona Santa aqui, Dona Santa. Sabe quem é essa moça aqui, ó? A Bibi, ó. A Dona Santa está aqui, ó. A mocinha aqui, ó, a Dona Hilária. Eu queria pedir para a Leila falar um pouquinho desse dia aqui, ó. Né? A Leila leva um presente aqui, ó. Olha a Leila de como era a igreja. Alguns aí que estão em outros lugares. O Claudete casou com um pastor, está lá em Curitiba cuidando lá de uma igreja grande. Brasil, você está aqui, Brasil? Brasil, Maria, seu Mário de cabelo escuro também. Eu me sinto privilegiada por ver todos vocês estarem ficando velhos. E o bom é que estamos ficando velhos juntos, fazendo aquilo que nós
somos chamados para fazer. Espero que daqui a 30 anos, se Jesus não voltou ainda, vocês estejam contando e falando de mim e do Daniel lá na foto. E talvez a gente já esteja em outro lugar. Né? Eu glorifico a Deus pela vida da Júlia. E eu queria aproveitar e já dizer o seguinte: essa igreja já trabalhou muito nesses 30 anos. Nós temos pessoas espalhadas em muitos lugares. Pessoas que estão sentadas aqui, mas que estão firmes em Cristo Jesus em outros lugares. Tipo Japão, Michigan, Los Angeles, Canadá, São Francisco, Suíça, Nova York. Para nós conhecer esse rapaz aqui, ó. Aqui, ó. Vem aqui no cantinho, ó. Quem não conhece, ele está na Suíça, com toda a família. Nós temos pessoas no Ceará, nós temos pessoas na Paraíba, nós temos pessoas em tantos lugares. Então essa igreja já trabalhou muito e nós vamos continuar trabalhando enquanto estivermos na face dessa terra. Amém. Essa foto aqui, ó. Essa foto não, anterior. Volta um pouquinho. Só chamar a atenção para vocês darem uma olhada numa coisa. Vocês estão vendo isso aqui? Isso era a igreja aqui, esse buraco era aqui, ó. Nessa coluna aqui. Entendeu? E aqui não tinha nenhum acabamento. Era tudo tijolo, por isso escuro. Não tinha vidro ali. Tinha porta. Isso foi o começo da comunidade aqui. A próxima foto. Se vocês dessem agora na meia, ali o porão, a cozinha fica aqui do lado. E eu acho que esse dia foi um dia de batismo. Foi o dia que aconteceu o batismo, que a gente montava uma piscininha aqui fora e a gente aproveitava o sol, né? Tinha tinha mulheres que não conseguiam subir com o carro porque elas tinham medo de cair nesses buracos aí. Olha que bênção, olha como está hoje. Eu queria dizer para você uma coisa: esse lugar ainda parece feio para alguns, porque eles não conhecem tudo que nós passamos. Alguém só tem mato do lado de lá. Ai, lá, meu irmão, tira o mato de lá. Porque alguns não sabem tudo que nós passamos aqui, tudo que foi feito, como nós recebemos e como nós deixamos e como ainda vai ficar. Glória a Deus. Glória a Deus. Isso aqui as crianças fazendo lanchinho na hora do intervalo. Na hora de que comiam. Faça o próximo vídeo para nós.
Nós não temos mérito nenhum, temos mérito nenhum, nós temos apenas obedecido e seguido aquilo que Ele tem orientado. Tem sido para nós uma experiência gratificante, uma experiência incrível, uma experiência que nunca nem imaginava, nem passava pela cabeça que um dia eu pudesse estar vivendo essa experiência que o Senhor tem nos colocado. Nosso coração tinha um nome para essa igreja, comunidade evangélica, chegou o coração, Senhor dos Exércitos. E esse nome ficava no meu coração, na minha mente. Depois que eu vi uma pessoa e fizemos uma votação para que a gente definisse o nome e colocamos comunidade evangélica do bairro Assunção. Como ela já estava conhecida, a gente já estava reunido na casa que nosso irmão Eduardo tinha nos cedido, através da sua mãe. E mantivemos esse nome, mas o Senhor sempre incomodado. Esse não era o nome da comunidade. O nome da comunidade era Senhor dos Exércitos. Glória a Ti, Pai. Irmãos, eu sei que para nós que estamos aqui, que fazemos parte dessa história, o nosso coração se alegra em saber que durante 30 anos nós conseguimos fazer tudo isso e podemos fazer muito mais. Eu faria tudo de novo, pastor. Eu começaria tudo de novo, pastor, para me alegrar, para me lembrar de tantas almas que foram salvas nesse lugar. Eu faria de novo, faria assim. Eu não me arrependo em nenhum momento. Desde o momento em 1990, quando eu cheguei em São Bernardo do Campo, que eu encontrei esses dois que me adotaram como filhos, como filho. Eu frequentava a casa do pastor Daniel como presbítero e da Leila como se fosse filho. Eu participava da mesa como se fosse filho. Glória a Deus. Eu cresci junto com seus filhos. Por que não amá-los? Como que eu vou negar uma história tão bonita, uma história tão real na minha vida? Irmãos, eu não tenho palavras. Eu acompanhei toda a trajetória da construção para nós chegarmos no que nós estamos hoje. Tudo que vocês percebem nesse tempo tem o dedo, tem a mão, tem a disposição do pastor Daniel. Aleluia. Tudo nós fizemos aqui com muito amor, com muito carinho. É por isso que eu não arredo o pé da comunidade evangélica. Não arredo o pé. Vou permanecer até que o Senhor me leve. Porque aqui o Senhor me plantou, aqui eu criei raízes, aqui eu aprendi a amar pessoas, aqui eu comecei a minha caminhada cristã. Aqui eu vi pessoas sendo curadas, eu vi pessoas sendo libertas, eu vi pessoas sendo alcançadas, eu vi pessoas me abraçando como amigo, não importando de onde eu vim, da minha cultura. As pessoas me abraçaram e me amaram do jeito que eu sou. E eu posso garantir uma coisa para vocês: eu estou melhor hoje do que lá, mas eu estou mais bonito hoje. É brincadeira, irmãos. Mas eu amo a todos vocês. Amo a você, pastor. Amo a você, Lina. Pastor Amém e a Cida. Vocês são muito especiais neste lugar. Amém? Amém. Esse não pode falar mais, senão a gente chora. O Eduardo falou que eu peguei de surpresa. Eu levantei para tirar foto para mamar, né? Aí não era para levantar. Mas é muito bom. Eu estava no café, no almoço hoje com o Rick. Estávamos falando. Antes de falar do circo, antes de falar de artes, quem não sabe, eu não vou ficar contando minha história, mas eu morava no centro de São Bernardo. E tem muitas igrejas no centro de São Bernardo. E enfim, por Deus direcionando, vim parar na comunidade evangélica Senhor dos Exércitos, no Assunção. Na época eu não tinha muito din-din, então eu tinha meu parceiro Isaac. E nós
víamos de bicicleta por Assunção. E voltávamos, era o meu parceiro, todo mundo, dava match. Não, a gente falava, ninguém sabe, porque 2 bicudos não se beija. Eu já estava orando pelo Ricardo, pelo meu gordinho, mas o Isaac, ele foi o meu companheirinho. Que a gente vinha, pobre que sou. Eu e com o Wesley, a gente, com o Isaac eu vim pra cá, com o Wesley a gente ia pra Capitão Casa, o Wesley me dava carona, senão a gente pegava ônibus junto, era assim, os parceiros que moravam longe da igreja. Mas por que eu estou dizendo isso pra vocês? Porque eu sempre questionei a Deus, por que a comunidade evangélica Senhor dos Exércitos? Sim, eu encontrei o meu esposo aqui, a minha família foi construída aqui. Mas eu tenho algo forte que Deus trouxe aqui. Porque eu tenho que fazer coisas aqui. Aleluia, glória a Deus. Lógico, eu ganhei uma família, um homem fantástico na minha vida. Transformou, foi usado por Deus para transformar a minha vida. Mas sempre eu lembro disso. Deus me trouxe para a comunidade evangélica Senhor dos Exércitos, porque a minha mão tem que ser usada aqui. E eu acho que cada um tem que... Por que eu estou falando isso? A gente tem que lembrar da nossa essência. A gente, o pastor Eduardo falou agora, né? A gente sempre tem que resgatar, né? Eu lembro das pedras, né? Que fala, pega as pedras para lembrar do Rio de Jordão, para lembrar o que Deus fez por você. Por que você está aqui? Qual é a essência? O que te traz? É Cristo, amém, glória a Deus. Mas para que as suas mãos podem ser usadas? E eu acho que é isso que a gente tem que perguntar. A gente não tem que às vezes esperar o Eduardo, Humberto, o Eldário, Daniel, o pastor Daniel, os pastores, Danielzinho, para falar o que a gente tem que fazer. Mas nós temos que estar com o nosso coração aberto para entender o que Deus quer que nós façamos aqui dentro. E vamos lá, projeto aqui, olha, tem isso para fazer. E agora não dá, beleza, vamos para outro projeto. E assim a vida vai. Porque se está no teu coração, está no teu coração e ponto. Artes é um exemplo. Aqui nós vimos vários, né? Eu sempre costumei falar que dança não é apenas dança. Muitas vezes a pessoa fala, é dança. E a Kézia, não sei onde a Kézia está. Dança, não é mesmo, Kézia? É uma forma, uma maneira de comunicar algo para alguém. A glória de Deus. Através da dança. Como a gente faz isso através do teatro, do circo e de tudo mais. Quando eu vejo, a gente falou hoje mesmo do Ladrão da Alegria. Esse projeto mobilizou toda a igreja. E todas as artes que tinha da igreja, quem não tinha nem arte estava fazendo. Para quantos lugares nós fomos, Baiano? Com o Ladrão da Alegria na Dona da César. Eu ganhei uma 12 lugares. 12 lugares. E ia toda a galera. E eu creio que este ano, no meu coração, é um tempo de mudança. Eu coloquei isso para mim. É um tempo de mudança. O tempo da Páscoa não foi, né? Aquele papel da Luciana foi dado por Deus, nos avisando que o tempo está passando e não volta. Então, o que eu posso, o que você pode para isso? E eu creio que as artes, ela é uma forma. Ela é uma forma, da mesma forma que o pastor Eduardo se coloca aqui, a Leila, no lugar total. Artes é uma forma de comunicar o amor do Senhor, o amor de Jesus. E que possamos estar orando, para que possamos resgatar muito daquilo que nós fizemos. Glória a Deus. Vamos para o próximo vídeo. Terminando, vamos mais 2 vídeos. Eu vou deixar o pastor André por último. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance.
am a child of God. From my mother's womb, you have chosen me. Love has called my name. I've been born again to a family that flows through my veins. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I am surrounded by the arms of the Father. I am surrounded by songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. You surround me with song of deliverance from my enemies till all my fears are gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear.
Deus. Quem é digno de ser aplaudido, nós vamos aplaudi-lo de pé, é aquele que sacrificou mais do que todos nós para estar fazendo essa história com ele. Começo, meio e fim. O começo já foi, o meio já foi, o fim, ele estará conosco como Sadraque, Mesaque e Abednego, quebrando todas as amarras. Se vê aí corporativismo, se vê aí garra, se vê aí fé, todos nós participamos dessa história. Mas se você tivesse a oportunidade de vir aqui falar, talvez ficaria constrangido, ou teria muito para falar. Então, a história conta tudo aí. Né? Vendo aqui aquelas muralhas, aquelas coisas, todas parecendo o segundo templo que está sendo construído, Neemias lá, reparando as brechas. Eu falava para o Sr. Daniel, não dá para construir nada em cima, na minha área de construção, preocupado, preciso começar a começar de lá para cá. Hein? Veio alguém aí, uma parte dessa rua, fez um rombo lá naquele fogo. Mas quantas coisas enterradas aqui para o novo ficar bonito. Então, quantas coisas, quantas histórias que foram enterradas, esquecidas e que aqui se renova. E renova cada manhã. Então, se for para comentar tudo que passou aí, 30 anos, é uma covardia falar em pouco tempo. O senhor Danielzinho, quantos gostaria de estar falando? Então, o Espírito de Deus, ele é digno, porque ele nos conduziu, está fazendo história e algo novo Deus está por fazer. Amém? Aleluia.
for contar, né, a nossa caminhada com a comunidade evangélica Senhor dos Exércitos, seriam muitas coisas a serem faladas. Eu e a Amélia às vezes ficamos um pouquinho distante por causa do nosso chamado, né? Mas a gente vai, fica longe e a saudade aperta o coração, né? Nosso coração está aqui na comunidade. Como eu digo sempre para o pastor Daniel, para a Leila, onde a gente vai, a bandeira da Senhor dos Exércitos vai conosco. Eu estou emocionada porque tantas coisas que a gente já viveu aqui, né, Leila? Quantas e quantas coisas. Quantas vezes nós choramos por algumas situações, né? Compartilhamos juntas, oramos juntas e eu louvo a Deus, porque hoje estamos aqui comemorando esses 30 anos. E bateu a saudade de uma pessoa que hoje já não está no nosso meio, porque quando nós viemos para a comunidade, lá na Capitão Casa, quando nós chegávamos na igreja, ela olhava para nós, porque nós estávamos no ministério ajudando e estávamos na Senhor dos Exércitos. Estávamos ao mesmo tempo nas duas igrejas. E nós chegávamos lá e ela dizia assim: vocês são daqui. Falava para nós, a nossa saudada Zefinha. Quando chegava lá, era a primeira coisa, ela vinha no meu ouvido e falava assim: vocês são daqui, vocês vão ficar aqui. Ela dizia para nós. E hoje nós estamos aqui. Amém. Só gratidão a Deus por isso. Glória a Deus. A gente vai encerrar essa partezinha, vou passar para uma outra parte, vai ter uma dança, né? Eu queria agradecer vocês, que vocês tiveram a coragem de vir aqui, de improviso, todos vocês. Pastor Amélia, Cida, agora dentro do nosso coração a gente tem um carinho tão grande, um respeito tão grande, pelo exemplo que vocês nos deram, né? Nós somos pastores mais novos, mas a gente se espelhou muito em vocês, né? Paciência, sabedoria para tomar as atitudes corretas, o amor, o zelo para cada assunto, que cada um uma pessoa muito especial para Deus. E eu aprendi isso com o pastor Amélia e com a Cida, né? Então eu queria agradecer eles, mais no meu coração. O pastor Daniel Filho não está aqui, o pastor Dorival não está aqui, o presbítero Eudário não está aqui, mas da mesma forma eu passo esse carinho para vocês, tá bom? Agradecer vocês. Enquanto eles vão se arrumando aí, nós vamos fazer uma música agora. Eu queria dizer para você que 30 anos, o pastor Daniel e eu iniciamos esse ministério com a direção de Deus, nós tínhamos 42 anos de idade. Não precisa fazer a conta, nós temos aqui. Ele tem 73 e eu daqui uns 30 dias faço 73 também. Então é um privilégio realmente para nós, tudo que nós passamos. Foi pesado? Não. Foi difícil? Não. Porque nós estamos cumprindo com fidelidade aquilo que nós somos chamados para fazer. Eu queria fazer algo que Deus pôs no meu coração, nem o pastor Daniel sabe disso, mas nós temos aqui, algumas pessoas faltaram hoje, a Vivi está viajando, né? E algumas pessoas faltaram, mas eu queria chamar aqui na frente algumas pessoas que estão desde o começo, quando nós saímos do outro ministério. Quando Deus nos chamou, estavam lá junto conosco e saíram junto conosco. Eu queria chamar aqui o Daniel e a Leila. Vai, por favor. A minha casa primeiro, o Daniel filho. A Renata chegou depois, então ela não saiu conosco da presbiteriana. A Juliana, o Eduardo e a Carmen, porque a Carmen estava lá junto na presbiteriana já. O Roberto, o Humberto e a Lúcia. A Ana também chegou depois. A Luciana, o Lucas era antigo, gente, desse tamanho assim. Eu vou contar uma coisa para vocês. A gente tinha uma frase que a gente usava muito: está amarrado em nome de Jesus. Quando falava mais perto do Lucas, ele pequenininho, ele fazia assim: está amarrado.
Acho que nem ele esquece. A Maria Helena Mamá, a Hilária, a Tereza, a Neuzinha, não sei, né, Tereza? A Neuzinha. A Vanessa da Neuzinha, que era uma menininha também, mas hoje não está. A Eliana. A Sibeli, que também está viajando, não está. O Daniel e a Neide, que saíram conosco também no presbiteriano. Daniel e Neide, por favor. A Reni. Podem ficar aqui na frente, por favor. 30 anos, irmãos, que nós lutamos juntos, que nós não desistimos como vários desistiram, como alguns que não entenderam o chamado, e alguns que já estão na glória desfrutando daquilo que nós ensinamos todos esses 30 anos e que já estão vivendo, que é a Zefinha, como a Cida falou. O seu Nobu, que se converteu também na comunidade, o pai do pastor Massaula de Curitiba. O Marcos, que se reconciliou com Deus, que se firmou com Deus através da comunidade evangélica. O Zezinho. A Tereza Gianete. Essa semana o filho dela falou na Maria. Foi nesse lugar aí que a minha mãe conheceu o caminho, a verdade e a vida. E hoje ela está desfrutando disso. A dona Maria, mãe da Márcia, que deixou tanta saudade. A Gorete, mãe da Tainã, que se reconciliou com Jesus e foi batizada aqui nesse lugar. E o Robson, que a gente tem tanta saudade do Robson. Esses já estão desfrutando daquilo que eles aprenderam nesse lugar. E eu queria dizer para vocês, comunidade evangélica Senhor dos Exércitos, que nós estamos de pé, sim. Que para nós não tem tempo difícil, não, e nós não somos covardes. Nós somos chamados de Senhor dos Exércitos. E para quem não aguenta, tchau. Porque nós vamos ficar até o fim da vida de cada um de nós em pé. Muitos desejaram coisas contrárias contra essa igreja, mas não prevalece. Muitos falaram palavras contrárias a esse lugar, mas não tem vitória nisso. A vitória está em nome do Senhor dos Exércitos. Então, eu queria que juntos, eu sei que talvez você não conheça essa música, mas que vocês também levantassem, que a gente cante bem alto. Estamos em pé. Amém. Bonito? Mas não desesperado.
exércitos, como a Neila falou. E eu aprendi com eles como lutar as batalhas pelo Senhor. A gente carrega o nome de Senhor dos Exércitos, como a palavra fala, é Ele que vai na frente, é Ele quem garante a nossa vitória. E hoje a gente quer, não relembrar, porque eu sei que vocês não esqueceram, mas a gente quer reforçar a nossa identidade de Senhor dos Exércitos, como guerreiros do Senhor. Lá em Efésios 6, a partir do versículo 10, fala assim: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. E aí, Efésios descreve a armadura do Senhor. E é sobre isso que nós vamos dançar hoje. É sobre isso que nós queremos ministrar na vida de vocês hoje. Porque a gente sabe que a vitória é nossa por meio de Jesus. Mas que a gente lembre da nossa posição. Que a gente mantenha firme a nossa posição. Para a gente continuar de pé. Porque a gente está comemorando 30 anos e a gente sabe de muitas batalhas que a gente guerreou e que a gente venceu para a glória do Senhor. E para que a gente continue comemorando muitos outros aniversários. Eu tenho certeza que muitas outras batalhas virão. Mas eu também tenho certeza de que muitas outras vitórias a gente vai ter. Como igreja do Senhor. Porque nós somos a igreja Senhor dos Exércitos. Nós sabemos que é o Senhor quem vai por nós. Então que você receba isso no seu coração. Que a gente saia daqui hoje lembrando sim do poder do nosso Deus, de quem é o nosso Deus, mas também de quem nós somos, que nós fazemos parte disso. Amém? Vamos subir, meninas. O discernimento, imunidade para o meu coração. Ela me leva a outra dimensão para combater o mal nas regiões celestiais. Por isso lutei até transpirar na guerra sem carne, sem sangue a derramar.
da salvação. A coraça da justiça no meu coração. Acordei os pés do evangelho. Espada, escudo, estou pronto pra lutar. Defesa, ataque, não posso vacilar. A porta do inferno nunca prevalecerá contra a igreja que não para de orar. No dia mau, Senhor, te adorei. Todo dia Efésios 6, tua armadura eu sei. E com muita precisão, me defendi. E os teus, na palavra escondida, na palavra é minha fé. No dia mau, Senhor, te adorei. Te busquei. Amados, vamos comemorar.